poder estar aqui participando desta semana, deste mês espírita, comemorando os 40 anos, e a gente participando desta reunião de fechamento, mas também pela oportunidade de estar aqui. E no caminho eu vinha dizendo que eu não conseguia entender a minha ligação espiritual com a cidade onde eu nasci, que ele citou, Conselheiro Pena, porque eu nasci, fiquei lá 4 anos, vim embora e nunca mais consegui voltar. E enquanto eu estava aqui em prece, me veio assim, mas observa a sua ligação vibratória com a proximidade da cidade, né? A irradiação do amor que alcança toda essa área geográfica e que você se sente em casa com todos onde você vai por aqui. Aí eu comecei a resposta da pergunta que eu fazia ao Getúlio no carro, eu comecei a tê-la aqui. Quer dizer, certamente não foi simplesmente por um acidente que a gente nasceu na região, né? É por compromissos, é por raízes sentimentais e emocionais, e a gente é muito imediatista. Então eu via o local, que eu nunca mais voltei, mas eu esqueci da região, que certamente é um compromisso moral, né, entre todos nós. Eu contava que minha mãe nasceu aqui em Caratinga, o meu avô construiu a igreja de Barro Branco. Então existem umas coisas assim, né, que a gente não sabe explicar e não tem que explicar. A gente tem que amar. É muito diferente. Quando você tenta explicar, você fica na razão, tentando encontrar motivos racionais. Quando você tem que vibrar na faixa da gratidão pela oportunidade dos vínculos que são como que retomados com maior proximidade e que nos levam certamente na condição de maturidade de cada um, né, a valorizar as oportunidades. Possivelmente em outros tempos eu não soubesse valorizar esse aconchego, essa vibração de amor, esse carinho que a gente tem um com o outro, que quando encontra a gente começa a chorar e ninguém sabe explicar por quê, né? Então, são situações que estão além da razão. É claro que existe uma resposta lógica, só que nós não a alcançamos, mas além dessa razão está a vibração de amor. E é isso que nós precisamos aproveitar e valorizar. Quando eu recebi o tema, eu confesso para vocês que eu estremeci. Seguindo os passos de Jesus. Eu falei, puxa, eu gosto tanto de ser coerente e falar daquilo que eu me esforço para. Mas esse assunto está me desafiando demais. E eu fiquei orando e pedindo a Deus forças para que eu pudesse vir aqui conversar com vocês a respeito do assunto. Porque seguir os passos de Jesus é algo que não é uma imposição, eu volto a dizer, racional. É um convite perene espiritual, pelo compromisso de espíritos milenares que somos e que em muitas outras ocasiões tivemos oportunidade de seguir os passos de Jesus e não soubemos fazê-lo. A gente não conseguiu fazer. Nós nos embaraçamos em alguns momentos nos nossos próprios passos. O consolo que a doutrina espírita nos traz é que ao embaraçar os nossos passos na caminhada aí para trás, nós não o fizemos porque somos maus. Este é o grande consolo. Nós o fizemos porque fomos frágeis. E quem nos traz essa afirmativa está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, sou tocado de compaixão por vossa imensa fragilidade, que vendo o céu
caem nos abismos da terra. É o Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz isso aí. A noção da nossa fragilidade diante da possibilidade de sermos iluminados pela possibilidade de amar, que nós somos luzes e herdamos de Deus a condição de amar de forma incondicional. Mas pela nossa fragilidade, a gente embaraçou as pernas aí na nossa caminhada passada e chegamos até aqui. Chegamos até aqui entendendo que é necessário mudar. E essa mudança, esse convite nos é feito a cada dia, não simplesmente de forma externa, de alguém que nos convida a isso, porque ainda seria algo não muito firme, não muito definido. Mas o convite para caminharmos, o convite para arrancarmos os nossos passos aceleradamente rumo a essa luz maior, ele já parte de dentro de nós. É um convite imposição, é um convite definição, é um convite compromisso. Esse compromisso nasceu da conscientização que a doutrina espírita vai pondo no coração de cada um, na consciência de cada um, a certeza de que temos uma condição pela nossa herança divina, nós temos condições de sermos de uma forma efetiva e definitiva os verdadeiros herdeiros que vão ser parceiros de Jesus na divulgação do bem, não através simplesmente de um artifício, mas através da ação real, da ação concreta. Seguir os passos de Jesus é passar por todas as etapas que ele passou, mas amando, vivendo em cada momento, em cada situação, a alegria de passar pela experiência. Há uns tempos atrás, eu li uma página de Emmanuel, se não me falha a memória, no livro Cura, de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel vai falando sobre as experiências que Jesus passou. E aí, à medida que Emmanuel vai descrevendo, você vai sentindo aquela vibração de solidariedade a Jesus, e você chega quase a pensar assim, meu Deus, coitado, meu Deus, porque é como se ele repassasse rapidamente tudo que Jesus passou, no aspecto das provas para nós, né? Que para nós consideramos provas. Aí, quando você já pensa assim, nossa, mas foi tanta coisa que Jesus passou, Emmanuel termina assim, e por fim, a cruz. Aí eu levei aquele choque. Eu falei, meu Deus, ainda teve a cruz, é mesmo. Porque na medida que o Espírito Emmanuel vai falando, ele vai mostrando as experiências de Jesus. E quando pensa que ele já tinha passado por tudo, por fim, a cruz. Mas na verdade, o Espírito Emmanuel nos mostra que a cruz é verdadeiramente a mensagem da redenção. A redenção da humanidade. Porque naquele momento em que Jesus, que tinha toda a condição de se livrar da cruz e se deixou levar com toda humildade, ele abriu mão de toda uma condição que poderia ser social, né? Eu vou mostrar que eu posso me livrar disso. E na humildade, ele redimiu toda a humanidade. A partir da cruz, a humanidade passa a ter um caminho diferente para trilhar. O caminho já não do orgulho e da prepotência, mas o caminho da conscientização e da humildade, da caridade e do amor. Então vamos tentar rever os passos de Jesus, já que nos convidam a segui-lo. Não vamos rever todos, quem somos nós para isso? Mas vamos pensar em alguns. Jesus, ainda na sua condição jovem, no momento em que sua família buscava
participar das comemorações próprias da época, em que as ruas ficavam lotadas das pessoas que se deslocavam de uma cidade para outra, das famílias que se deslocavam para as comemorações no templo, Jesus recebe o convite. E o convite, o espírito maduro e iluminado que ali estava, aquela estrela de nem sei qual grandeza que ali estava, naquele momento, sendo abrigada por um corpo de uma criança, de um adolescente, ele se afasta dos seus e atende o chamado da responsabilidade, o chamado do compromisso. E ele, naquele momento em que ele se afasta fisicamente dos seus, ele segue para o templo. E no templo, criança, jovem, ele começa a dialogar com os sacerdotes. E ele já dá o seu primeiro recado: eu não reencarnei para fazer piquenique. Eu reencarnei para trazer a verdade. Eu reencarnei para despertar a luz e fazer com que o amor seja a bandeira que verdadeiramente conduza a humanidade. E ele debate com os sacerdotes, debate com tamanha segurança que eles, atônitos, não têm estrutura para sustentar aquele diálogo. E ele fala do Pai, ele fala do amor, ele fala da vida, ele fala de todos os princípios que as leis divinas nos trazem. Na verdade, as leis divinas que Kardec pedagogicamente, didaticamente, ele dividiu para que pudéssemos estudar, as leis divinas se resumem em uma só: amor, justiça e caridade. E ele, a criança, o jovem, fala para aqueles sacerdotes a respeito do amor. O amor que não pode ser limitado a uma condição individual, mas um amor que precisa ser universal. O amor que não tem que fazer distinções. O amor que abrange todas as regiões, todas as pessoas, toda a natureza. E ele fala do amor. Ele fala da justiça, que a verdadeira justiça é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, que o nosso direito vai esbarrar no direito do outro, numa postura de convite ao respeito, de convite à solidariedade, de convite à vivência com equilíbrio, levando à paz. E ele fala no amor, na caridade. A caridade que não é apenas simplesmente a ligação, a vibração material, mas a caridade que é muito mais do que isso. É o esforço, por exemplo, que alguns aqui fizeram, saindo de suas cidades, que seja perto, que seja longe, deixando compromissos para estarem aqui, para juntos fecharmos esse mês de comemoração dos 40 anos. Caridade é a nossa postura respeitosa diante da ação, às vezes precipitada e descuidada de alguém. Caridade é nós podermos silenciar diante das limitações de alguém e caminhar um pouco mais com essa pessoa para que ela possa se redimir a partir da sua reflexão, das suas posturas, retomando o caminho de maior equilíbrio. A caridade, que é a paciência que muitas vezes nós perdemos, mas que ela precisa estar sendo mantida, a paciência de ouvirmos, a paciência de caminharmos com alguém difícil, a paciência e a coragem de silenciarmos diante de uma agressão, nós sabemos nos silenciar para dar tempo de que a verdade venha à tona, sem que nós precisemos brigar por ela. A caridade de renunciar ao convívio com aqueles que amamos, mas que às vezes ainda não sabem manifestar para nós o seu amor. A caridade de dar tempo a eles, de viverem a sua vida, de conquistarem a sua força interna,
para depois eles reconhecerem a importância da nossa presença junto deles. Nem sempre é fácil para nós outros essa caridade de renunciar, essa caridade de sabermos estar sozinhos, quando nós gostaríamos de estar rodeados por amigos e por familiares. E aí, saindo do templo, Jesus volta para com sua família e segue o seu caminho, participando das situações do dia a dia, mas dizendo ele: eu estou aqui para tratar das coisas do meu Pai. Seguir os passos de Jesus neste começo seria cada um de nós ter consciência de que nós precisamos estar tratando das coisas de Deus através do nosso exemplo. Não é que nós tenhamos que assumir cargos, posturas, religiões, lideranças para cuidar das coisas de Deus, mas se nós estivermos diante de um canteiro de verduras, como eu vi hoje alguém, que nós possamos estar ali colhendo, plantando, molhando, de tal forma envolvidos numa luz de amor, que nós estamos cuidando das coisas de Deus. Fazer tudo com amor, em tudo dando graças, porque esta é a vontade de Deus. Vibrando nas oportunidades que nos são oferecidas, sejam elas limitadas ou maiores, que nós possamos vibrar amor, praticando a caridade, cuidando das coisas de Deus, dentro do limite que nos cabe, dentro da situação de cada um de nós, dentro das possibilidades e da maturidade que possuímos. Então, Jesus prossegue, e na medida que ele prossegue, nós vamos vê-lo em outras experiências em que sua família faz parte, em que ele participa com sua mãe, em que sua mãe vai buscá-lo e ele mais uma vez faz uma opção. E quando precipitadamente achamos que ele está como que abrindo mão da família, desprezando a família, nós vamos entender que muito mais do que simplesmente definir família consanguínea, família espiritual, ele traz para nós o modelo da vivência com todos, de uma maneira indistinta, valorizando, amando cada um no seu tempo certo e na sua hora certa, no local adequado. Então, naquela passagem em que existem às vezes alguns questionamentos, se foi exatamente assim ou não, naquele momento das bodas, e que o próprio livro, a Gênese, faz um comentário nos alertando a respeito de não nos deixarmos levar pelo aspecto do milagre. Mas nós vamos ver ali uma passagem linda que está descrita nos evangelhos, quando Maria se aproxima dele e diz: filho, o vinho acabou. E ele percebe a intenção da sua mãe. Percebe não, ele já sabia. E ele diz: mãe, não é chegado o meu tempo. Mas filho, o vinho acabou. Você sabe a tradição? Sim, nós também pesquisamos e nós sabemos que a tradição é que numa festa de casamento de bodas que deveria durar 8 dias, o vinho não poderia acabar no meio da festa, porque, segundo a tradição, se acabasse, era um sinal de má sorte para aqueles que estavam casando. Então Maria fica aflita: não pode o vinho acabar agora, porque se acabar agora, nós estamos no meio da festa. Havia só uns 3 dias de festas, imagine, só uns 3 dias. Então tinha ainda muitos dias pela frente, e ela: mas filho. E ele não diz que vai fazer. Mas qual é a mãe que não sabe que o filho não vai deixar de atender? Qual é a mãe que não conhece o filho, a fragilidade do filho diante do seu pedido de amor? Qual é a mãe que não sabe como é que seu filho recebe o seu toque sincero de não é nem pedido, é uma ordem de amor? E antes que ele responda, ela vira para os servos e diz: fazei tudo quanto ele vos disser.
E esta pergunta, esta colocação, eu sempre me faço: meu Deus, eu não consigo fazer tudo que Jesus diz para nós. Ele diz através do exemplo, ele diz através da palavra, ele diz através das atitudes, mas ele diz o que é para fazer. E sua mãe deixou o recado: fazei tudo quanto ele vos disser. E naquele dia, a força do amor aciona magneticamente as moléculas de água. E as moléculas de água, acionadas dessa forma, magneticamente, pelaquela força do amor, e aí nós não vamos ver milagres, mas simplesmente tudo vem, qual é a origem? Do fluido cósmico universal. Se tudo vem de lá, os princípios de tudo têm na sua raiz os mesmos pontos a considerar, os mesmos princípios em condição limitada e reduzida. Então, para o amor não há limite. Para o amor, acionar aquelas moléculas, levando-as ao princípio cósmico universal e retomando numa outra condição, para quem ama de uma forma universal, certamente este limite não existe. E nós vamos ver então toda aquela alegria, não a alegria dos presentes, porque os presentes nem ficaram sabendo que o vinho tinha acabado, porque houve muita discreção, mas a alegria do coração materno, que tinha certeza que seu filho era capaz de algo, e seu filho fez algo material, bem material, num dia de festa, num dia de júbilo, numa família amiga. Mas Jesus prossegue, e nós vamos tentando seguir-lhes os passos, e refletindo como é que nós agimos junto à família, junto aos amigos, no momento de festa para os amigos, como é que nós nos comportamos? Ou nós nos fechamos: eu sou espírita, eu não vou, eu lá não participo. Como é que a gente participa? Se é para seguir os passos de Jesus. Mas Jesus, de tudo que participou, ele participou com tamanha nobreza, que ele não deixou que o local, a situação, vulgarizasse a sua pessoa. Ao contrário, ele supervalorizou o local, a pessoa, o ambiente, com a sua presença. E muitos de nós, às vezes, nesse seguir os passos, muitas vezes nos escondemos atrás da desculpa. Não, a gente sabe como é que é os amigos. Não. Nós podemos estar com os amigos, sem que os amigos podemos e devemos, sem que os amigos nos dominem com o seu querer, às vezes não muito adequado. Ao contrário, nós precisamos estar com os amigos, sem incomodá-los com a nossa condição religiosa ou com nossa postura moral, mas também sem descer, sem vulgarizar a nossa presença, a nossa condição. E Jesus prossegue e neste seguir, ele falou muito pouco. Eu falo assim em quantidade, porque o que ele falou, até hoje eu estudo, e olha que eu já estou assim, chegada nuzenta, e não consigo penetrar em tudo que ele falou e trazer para o meu viver tudo que ele falou. Mas falou pouco em termos de sermões, por exemplo, ele só fez 5. É muito pouco diante da bagagem que ele traz para nós. Ele fez o Sermão do Monte, ele fez o sermão profético, ele fez o sermão dos 8 ais, que é aquele que quando a gente fala 8 ais, as pessoas falam: que sermão é esse? Aquele que diz assim: ai de vós, hipócritas, sois como o sepulcro caiado por fora e que guarda a podridão por dentro. Ele, nesse sermão, ele fala 8 vezes essa frase. Por isso ele é conhecido com o nome de Sermão dos 8 ais. E ele faz o sermão profético, que é quando ele anuncia:
Vocês vão falar assim, mas você falou em 5 e você até agora citou 4. É porque eu considero o quinto aquele que ele já tinha sido crucificado, mas ele fala para aqueles 500 que, como que atraídos magneticamente, cada um de um lugar, eles foram subir um monte, cada um por um lugar, não sabiam por quê. Uma saudade esquisita batia neles. Mas, ué, você também aqui? Você? Pois é, deu uma saudade de Jesus hoje, uma saudade do Mestre. E eles ali, naquele monte, matando a saudade, contando, relembrando, quando aquela luz maior se faz presente. E Jesus, então, fala para os 500. Eu considero esse o 5º sermão. Mas, na verdade, enquanto aqui no dia a dia, ele fez 4, menos 1, né? Mas ele falou pouco. Mas o pouco que ele falou, e eu tenho uma vontade de aprender isso, o pouco que ele falou foi tão profundo, é tão forte, que, meu Deus, quando a gente pega o Sermão da Montanha, e lá diz assim: que fazeis de especial, se amardes apenas os que vos amam? Isto outros fazem também. E aí, eu venho para a minha vida no dia a dia, e é tão fácil eu gostar de vocês, que estão aqui olhando para mim, me dando apoio, vibrando para que eu possa acertar. Mas é tão difícil quando eu lembro de alguém que me criticou. Ah, mas eu tenho que amá-lo também. Mas Jesus disse isso. O que adianta amar só os que nos amam? O que adianta eu amar só vocês que demonstram carinho comigo? Vocês não vão ver meus defeitos, porque vocês estão como que com o olhar nublado pelo carinho. Então vocês não vão ver meus defeitos. A outra está ali até chorando para ver se vê os defeitos, mas não vê. Não vai ver defeito de jeito nenhum, porque ela fala: ah, meu Deus, minha filhinha. Não vai ver meu defeito. Agora, aquele outro, que ainda não me ama muito, ele tem coragem de apontar onde que estão meus erros, onde que estão meus equívocos. Então, ele é meu benfeitor. Ele é meu benfeitor, porque ele aponta os meus equívocos. E eu fico toda melindrada. E fico assim, achando que ele é um pobre coitado, porque apontou. Tá vendo? Olha para você ver. Ele fala de mim, olha para você ver. Então, mas Jesus já falou isso lá atrás. Amar os que nos amam não tem nada de especial. O especial está em amar os que não nos amam. Ai, meu Deus. Eu sei, vocês não têm esses problemas, eu que tenho. Ele tem que trabalhar assim por dentro a cada dia, né? Para ir superando as dificuldades e superando o orgulho, a prepotência que me leva a achar que eu sou intocável, que eu não tenho defeito e que o outro não tem direito de me criticar. Então eu fico assim toda sensível, né? E é preciso amar, é preciso superar, é preciso vibrar. E aí Jesus vai falando as coisas que ele fala no livro, no Sermão da Montanha. Gente, a cada vez que eu leio aquele livro, aquele sermão, mais dificuldade eu tenho de entender as dificuldades que eu ainda enfrento. Eu fico envergonhada. E se a gente for entrar nos outros sermões, se nós formos entrar, por exemplo, no Sermão do Cenáculo, onde, fechando o capítulo 14, que a gente fica muito no João 14, onde anuncia o Consolador, mas lá no final deste capítulo, meu Deus, João registra assim, versículo 31 do capítulo 14, Jesus diz assim: levantemo-nos, vamos daqui, para que a palavra do meu Pai seja aplicada e
apresentada a todos os que não conhecem. Não estou falando com as palavras de cor, vocês depois verifiquem. Vejam bem, levantemo-nos e vamos-nos daqui. Mas não era, gente, Jesus não ia falar para um grupo pequeno, Jesus falou para a humanidade, para o universo. E o convite é para que a gente se levante das nossas dores, o convite é para que a gente se levante das nossas frustrações, o convite é para que a gente se levante das nossas decepções, dos nossos processos depressivos. Levantemo-nos e vamos daqui. Vamos levar a palavra do amor e da paz, da fraternidade, não através da palavra que às vezes não é no sentido registrada, mas através do exemplo vivenciado por cada um de nós. O exemplo do silêncio diante das agressões, o exemplo da humildade ao passar por um processo difícil, você erguer a cabeça e passar diante daqueles que olham para você com ar de falsa piedade. Quantas vezes acontece isso? E você precisa levantar a cabeça, mas você vai levantar a cabeça não por prepotência e não por orgulho, mas você vai levantar a cabeça porque você confia no alto, sua fé vibra. Então é como se você pegasse, eu costumo brincar com as pessoas, pega um galho de goiaba, porque ele enverga, mas não quebra, a gente coloca assim debaixo do queixo. Deus, meu Pai, Jesus, eu sei que você está no leme, me conduz, me fortalece, me ilumine para que eu atravesse esse momento tão difícil. Levantemo-nos, vamos-nos daqui, porque na medida que a gente se levanta desse comodismo, da dor que muitas vezes assola nosso coração, e nós saímos daqui da porta para fora, nós já começamos a encontrar motivos e razões para demonstrar amor, para demonstrar conhecimento, para dar provas da nossa fé, da nossa esperança. E na medida que a gente caminha, nós vamos arrastando outros, não pela força do chamado, mas pelo magnetismo que nós vamos irradiando, a partir da certeza de que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo querido, ele está no leme de todas as coisas. Então, seguindo os passos de Jesus, nós partimos, por exemplo, para entender aqueles que estão mutilados moralmente, aqueles que estão paralíticos espiritualmente e que se quedam como aquele paralítico da fonte. Se quedou por 38 anos, esperando que alguém o levasse de onde ele estava, imóvel, para que quando aquela água se movimentasse, que alguém, em vez de mergulhar, viesse buscá-lo, levá-lo até lá, para que ele fosse o primeiro a mergulhar. Para quem não se lembra, a passagem descrita por Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 8, ela é descrita assim. Se não for 8, acho que é 9, de 1 a 5. Mateus descreve assim. Não, eu estou misturando as duas. Essa do Mateus 8, de 1 a 5, é a do leproso. Desculpem. É aquele leproso que ele curou. Mas essa passagem é a passagem que Jesus vem adentrando Jerusalém. Quando ele chega perto da porta das ovelhas, ali tem um tanque com 5 alpendres, um tanque bem grande, onde havia ali uma água. Quando eu falo tanque, eu vou chamar de fonte, porque senão a ideia de tanque vai dar assim, um espaço cheio d'água. Tinha fonte, mas era um alpendre grande. Naquela fonte havia uma tradição, que aquela fonte, as águas tremiam de quando em quando. E dizia a tradição que o primeiro que se mergulhasse nela, depois que tremesse, seria curado. Ora, mais tarde vem a saber que não é nada um milagre, que era certamente movimentos das placas subterrâneas que se movimentavam e fazia com que as águas daquele local agitassem. Então,
aquele paralítico estava ali havia 38 anos. Parem para pensar, quem aqui tiver 38, ou que lembra dos seus primeiros 38 anos, quanto tempo é um conjunto de 38 anos? Quanta coisa a gente faz durante 38 anos? Quanta coisa a gente recebe, quanta experiência, quanta prova, quantas oportunidades em 38 anos. Aquele homem estava ali durante 38 anos esperando que alguém, em vez de correr para se mergulhar, viesse até ele, pegasse ele no colo e levasse lá correndo, antes que o outro fosse. Ora, tinha 38 anos. Aí Jesus chega. E Jesus chega e vai direto àquele paralítico e pergunta para ele: você quer ser curado? E o paralítico, em vez de responder, quero, começou a falar: por que tem 38 anos que eu estou aqui, que ninguém me ajuda, porque não sei o que. Eu imagino, pior do que a Joselma quando começa a reclamar. Tá, aí Jesus não fala: coitadinho, oh meu Deus, que pena. Jesus diz para ele 3 verbos importantíssimos. Levanta, o primeiro. Toma a tua cama, o segundo. E o terceiro: vai ao templo para dar graças a Deus pela sua cura. Quase que automatizado pela força magnética daquele amor maior, ele levanta, pega a cama e sai. E no caminho vieram os questionamentos: mas você não sabe que hoje é sábado? Você não podia ter sido curado hoje? Mas quem te curou? Não podia ter feito isso? Olha, eu não sei quem é. Ele não tinha reparado a pessoa. Ele não tinha reparado em Jesus. Ele não parou na fisionomia de Jesus. Ele falou: não sei quem é. Ele me curou e mandou eu vir aqui agradecer, lá no templo. E aí ele começa a escutar um sermão, porque no sábado não podia acontecer aquilo. E Jesus, depois de ter feito provocado aquele fenômeno, Jesus também se encaminha para o templo. E lá encontra com aquele homem. E aí ele leva aquele choque: foi ele que me curou. Jesus se dirige a ele mais uma vez e diz: vai, não voltes a pecar, para que não te aconteçam coisas piores. Essa palavra de Jesus, que pode parecer para alguns ameaça, não é ameaça, é constatação da lei de causa e efeito, mostrando que se aquele homem até então estava ali, é porque ele tinha feito alguma coisa dentro da lei de causa e efeito que provocou aquela paralisia por tantos anos. E ele mostra: olha, é preciso mudar. Porque se você não mudar, se você não melhorar, pode acontecer com você coisas piores. E não há coisa pior, penso eu, do que alguém que está paralítico por 38 anos se recuperar e começar a andar e de repente perder novamente a condição de caminhar. Deve ser um belo desafio. A fé, um desafio à fé, um desafio à humildade daquele que passar por essa experiência. Então, seguindo os passos de Jesus, como é que nós lidamos com as paralisias que muitas vezes nos visitam? Qual de nós já não teve aquele convite interno assim: eu vou largar tudo, não aguento mais, parece até que fui eu que preguei o Cristo na cruz, de vez em quando eu falo, vai ver que foi, vai ver que você estava lá, né? E a gente começa a se sentir indignado com o momento que está vivenciando. E nesta indignação a gente tem vontade de parar. E se não encontrarmos fé em nós, recursos internos e o apoio externo, a gente para. Pode ser até mais de 38 anos, o equivalente a mais de 38 anos. A gente pode parar. A gente para no tempo.
e a gente começa a ter pena da gente mesmo. A gente se coloca no centro como aquele paralítico que não chegou a registrar o olhar de Jesus, a presença doce e luminosa de Jesus, o interesse que Jesus teve por ele. Ele só começou a reclamar: tem 38 anos que ninguém me carrega. E se nós não atentarmos, quantas vezes a luz passa por nós, quantas vezes o socorro vem, nos alcança, mas bate a porta e nós não abrimos a porta. Quantas vezes, através de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa que pede na rua, de um vizinho, a resposta vem, o socorro vem e nós não percebemos. Quando eu falo em socorro, quem não se lembra daquela história do nosso querido Chico com o seu sobrinho, ele jovem, e a sua irmã adoeceu e ele foi cuidar do sobrinho? O sobrinho com aquele processo de, como é que chama da cabeça grande? Como é que é? Hidrocefalia, obrigada. Com hidrocefalia e ali na cama, dependendo do Chico, que trabalhava na Fazenda Modelo e tinha que correr em casa, trocar a roupa daquela criança e cuidar e dar alimento. Aí ele chegava, foi na época em que o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava sem frequentadores, só o Chico. O Chico ia à reunião e voltava e contava para aquele sobrinho: olha, assim aconteceu isso. Hoje a página do Evangelho que eu li falava sobre isso e isso. E aquele sobrinho que não falava, ele soltava ruídos, demonstrando que estava acompanhando o que o Chico estava falando. Passaram-se tempos. Depois, os espíritos vieram a explicar que aquele sobrinho era um voluntário, espírito voluntário, que tinha passado e recebido uma ajuda, tinha sido favorecido pelo Chico numa vivência na França, mas que tinha compromissos também, e que aceitou a oportunidade abençoada de vir como sobrinho dele, passar aquele período perto dele, para que não sobrasse tempo para o Chico. Jovem, poderia sobrar um tempinho, embora o Chico com uma destinação luminosa, poderia sobrar um tempinho aqui e ali que a sua cabeça poderia receber alguma sementinha. Então, ele estava trabalhando o tempo todo. Ele tinha que trabalhar profissionalmente, ele tinha que cuidar do sobrinho, ele tinha que ir para a reunião espírita, que era ele o único. Ele não podia faltar. Então ele não tinha tempo. E na medida que ele não tinha tempo, ele ficou protegido luminosamente pelos amigos espirituais, pela espiritualidade superior, que deixou com que a vida do Chico fosse toda cercada e protegida pela luz do amor e da dedicação e da renúncia. Quantos de nós não recebemos o convite para viver, não recebemos o convite para sair da paralisia através da dor, através da dificuldade, através de alguém da família que nos traz alguma barreira, um convite para o progresso, um convite para o silêncio, um convite para a ascensão espiritual? Quantas vezes nós não recebemos o convite para sair da paralisia através da limitação financeira, através da falta de recursos? E aí vem o Espírito Verdade para Kardec. Quando Kardec lhe pergunta: o senhor tem dito, isso está registrado no livro Obras Póstumas, o senhor tem dito que vai me ajudar em todas as dificuldades, vai me ajudar em todos os limites. E Kardec estava perguntando. Eu, na minha grosseria, teria dito assim: escuta aqui, dinheiro, como é que é? Você vai arrumar? Mas Kardec é um espírito fino, Kardec é um espírito requintado na sua condição evolutiva, na questão da educação. Então ele pergunta com muito amor, com muita sutileza. Ele diz: mas o senhor vai ajudar também no aspecto material?
E a resposta é uma resposta que cada vez que eu leio, eu me emociono. O Espírito responde assim para ele: não te ajudar seria não te ajudar. Não te ajudar seria não te amar, dando a prova de que eles nos amam. E se vocês forem observar a nossa vida, por maiores dificuldades materiais tenhamos enfrentado ou estejamos enfrentando, há aquele momento certo em que alguma coisa acontece e que a luz maior se faz e a solução chega para todos nós. Então, estas são oportunidades para nos tirar da paralisia, como Jesus fez com aquele homem. E o alerta dele: não voltes a pecar para que não aconteçam coisas piores. Quando somos beneficiados, é preciso que nós olhemos para trás. Meu Deus! E a gratidão vem sempre depois do reconhecimento. Primeiro a gente reconhece pela razão que foi beneficiado. Nossa, puxa vida, aconteceu isso. E depois do reconhecimento vem a gratidão, o sentimento: meu Deus, obrigada pelo que aconteceu. E depois da gratidão vem a ação, vem a solidariedade, vem a retribuição. Não é bem nem retribuição, porque os espíritos não precisam dessa retribuição, mas a nossa retribuição é em favor de outros, praticando a caridade de forma consciente, renunciando às conveniências pessoais em favor daqueles que necessitam mais do que nós. Então, na medida que isso acontece, nós vamos entendendo a importância de seguir Jesus. Nós vamos entendendo. Eu já perdi a noção do tempo que eu estou falando. Não sei se me faz sinal, porque falar em Jesus faz a gente perder. Eu olhei o relógio umas 2 vezes aqui. Você me faz um sinal, por favor, porque já perdi tudo aqui na cabeça. Desculpa. Então, na medida que isso acontece, nós vamos percebendo que seguir os passos de Jesus vai exigir de nós uma profunda conscientização do nosso papel na Terra. Para que nós viemos? Para que nós reencarnamos? E o livro dos Espíritos nos responde: a reencarnação se dá para podermos limpar os desajustes do passado e podermos caminhar no sentido da evolução, evoluir progressivamente. Se não fosse isso, não haveria justiça, diz o livro dos Espíritos. Então, reencarnamos para sermos felizes, limpando os compromissos que fomos deixando ou contraindo no passado, para que a justiça se faça e para que a luz se abra cada vez mais, ela irradie cada vez mais de cada um de nós, permitindo assim que nós possamos ir contagiando outras pessoas pela vibração de amor. Se reencarnamos para isso, a consciência desse papel tem que ser o foco da nossa caminhada. Nós não viemos à Terra para fazer piquenique. Até que a gente pode de vez em quando fazer, é direito, renovar-se, descansar, mas com responsabilidade, buscando em cada situação entender o porquê estamos aqui, o porquê que convivemos com pessoas mais difíceis, o porquê estamos sendo a cada dia desafiados, o porquê a violência no momento parece que está tomando conta de tudo. Parece, porque na verdade não está. Mas a gente, quando olha, tem a sensação que para todo lado a violência está imperando. Na verdade, nós estamos tendo a oportunidade, e eu digo assim, que nós estamos numa geração belíssima. Meu Deus, eu acho que a eternidade vai ser pouca para que cada um de nós agradeça estarmos reencarnados nesta geração. A geração em que Chico veio e reencarnou. A geração em que Teresa
arrastou muitos pelo exemplo numa outra área. A geração em que espíritos nobres, e se eu for citar nome aqui, eu vou cometer o equívoco de saltar alguém, que vieram com toda a força, com toda a coragem, para nos arrastar e fazer com que nós também sejamos pequenas alavancas, enquanto eles vão como se fossem tratores que vão abrindo caminho. Nós haveremos de como pequenas alavancas ou picaretas, pequenininhos, não tem importância, mas nós vamos, cada um de nós, fofando a terra no sentido figurado, para que as boas sementes possam vingar, para que a luz possa adentrar nos corações. Quando a gente fala em sementes, não é? O que acontece com a semente? Se alguém a deixa na gaveta, ela fica lá guardada, numa caixinha, esquecida, mas ela não perde a sua origem, ela não perde a sua qualidade. Ela é semente de abacate, de caju, de seja qual for a fruta, ela tem em si a essência da sua família, da sua condição. E depois de tirada de onde está guardada, ela volta para a terra. Ela é colocada no berço terra, escuro. Mas ela é filha da luz e ela não resiste à escuridão, que ela está abafada no escuro. Então, recebendo o incentivo da umidade, da água, do adubo, ela rompe com a força do amor que ela já traz em si. Ela rompe a barreira da terra e ela busca a luz. Ela germina. E na medida que ela germina, ela vai sempre em direção à luz e ela demonstra a sua origem. E na medida que cresce, ela oferece os seus frutos, as suas flores, mostrando a sua origem, mostrando a sua qualidade, mostrando a sua condição, a sua natureza. Quando nós falamos em sementes, quando nós falamos das sementes que são lançadas em nossos corações, é preciso que nós também busquemos a luz, procuremos romper a escuridão que nos abafa, a escuridão da violência que aí está, a escuridão daqueles que também buscam as experiências para crescimento, para aprendizado. E na medida que a gente puder romper, nós vamos em direção à luz. Nós vamos encontrar a luz e produzir os frutos que cada um de nós é capaz de produzir. Esses frutos não são apenas no aspecto físico, carnal, os filhos. Já é importante e muito importante, mas não são apenas eles. Mas os filhos do Calvário, que somos todos nós. Aqueles que sofrem a pressão do mundo. Aqueles que não conhecem Jesus e que andam muitas vezes abandonados, esquecidos de si próprios, desconhecendo a sua grandeza espiritual, desconhecendo o seu valor e a sua capacidade. Para eles estamos nós sendo preparados para caminhar com os filhos do Calvário, para que juntos todos nós possamos encontrar a redenção da cruz. Porque, como disse o Espírito Emmanuel, quando entendermos que já estamos liberados, depois de ter passado pela agressão de um familiar, pela calúnia de um amigo, pela traição de alguém que você considera leal, pela decepção com aqueles em que você votou confiança, pelas oportunidades perdidas, por tudo que vai nos acontecendo e que muitas vezes nos leva quase ao abandono, mas que você vai superando 1, 2, 3 e vai superando. Graças a Deus passei mais esse, graças a Deus passei mais esse. Mas Emmanuel disse, por fim, a cruz. Mas não é uma cruz que nos aterroriza, não é uma cruz que nos massacra, é uma cruz que nos redime. E isso não pode ser esquecido. Porque se nós passarmos por aquela
experiência maior, ela é sempre uma experiência maior, é sempre no aspecto moral. E muitas vezes estamos sós. Você pode estar rodeado de gente, mas aquela cruz você a vive de uma maneira solitária. É o momento do testemunho da redenção. E quando nós conseguirmos passar por aquele momento de solidão, né? Muitas vezes você não está solitário, mas você está só. Mas você está só no sentido físico, porque os espíritos amigos não abandonam. Eles nos sustentam, eles nos carregam, eles nos apoiam. Então, nestes momentos da cruz, não nos aflijamos, porque é o momento da redenção. Passado este momento maior de prova, aí começamos nós certamente mais maduros, porque aí a maturidade se concretiza em nós. Aí nós nos tornamos espíritos conscientes do verdadeiro amor. Aí nós nos tornamos espíritos que amamos de forma incondicional. Espíritos que já não valorizam a agressão, as calúnias, os momentos de decepção. Sabe por que não valoriza? Porque a gente começa a entender. Então a gente não tem que perdoar mais ninguém. Isso é uma maravilha. Por que não tem que perdoar? Você não ficou ofendido? Você não ficou agredido? Você não se sentiu humilhado? Então você não tem que perdoar nada. Você entendeu? Ai, ai. A gente sabe que não é tão simples assim. Mas é passo a passo. Se a gente puder conseguir superar todos esses momentos, e a frase do Espírito Emmanuel, e por fim, a cruz. Se nós alcançarmos este momento grandioso de vivenciarmos a experiência da cruz, com a cabeça erguida, nem que seja, como eu disse, com um talinho de goiaba, nós estaremos alcançando a redenção. E na medida que nós alcançarmos este momento, nós estaremos com a certeza de que seguir os passos de Jesus não é tão difícil como nós no início imaginávamos. E é sempre assim. Se a gente está carregando um peso, no início parece que nós não vamos dar conta. Depois a gente se acostuma com o peso, é tão engraçado. E a gente pode até acelerar os passos, que parece que ficou mais leve, mas não é que ficou mais leve. Nós que no exercício acomodamos o peso ao ombro, aos braços, e aí nós nos adaptamos àquele momento de carregar um peso maior. E as provas, com os colegas, com os companheiros, com os familiares, é preciso que nós saibamos passar por elas. Nós sabemos passar por elas como passou o discípulo anônimo. Aquele sim seguiu os passos de Jesus. Quem não se lembra daquela passagem? Aquela passagem em que todos se reuniram, porque a notícia, eles se reuniam como? Como é que eles chegavam até Jesus? A notícia corria de boca a boca. Aliás, de boca a ouvido, né? De boca a ouvido, de boca a ouvido. Jesus vai falar em tal lugar. E um contava para o outro, um contava para o outro, e todos iam para aquele lugar. E naquele dia, a notícia correu, ele estará em tal lugar. E todos foram para lá. E estavam esperando sempre. Esperando tanto tempo. E havia ali também um outro jovem esperando. Ele tinha um hábito, ele tocava sua flauta. Ele, quando Jesus chegava, começava a falar, ele guardava sua flauta no embornal e prestava atenção. E fazia pequenas anotações. Quando Jesus terminava, ele pegava novamente a flauta e começava a tocar. Com suavidade, com amor, com emoção. Ninguém sabia o seu nome, aliás, até hoje, nenhum espírito disse como era o seu nome. Não importa. Importa a sua ação. Ele ia sempre. E ficava mais distante. Ficava ali, ouvia, era ritual
usual isso. Chegava tocando, Jesus começava a falar, ele guardava a flauta, começava a anotar no papiro. Jesus terminava, ele guardava o papiro, pegava a flauta e saía tocando. Ele não era observado por ninguém, ele ficava como que de uma forma realmente anônima. Até que naquele dia, o zum começou a crescer. As pessoas reclamavam: até agora ele não veio? Mas não é possível. Esse sol, e todos com fome, cansados, o sol queimava e Jesus não aparecia. Porque na verdade a notícia não tinha sido muito real. E aí de repente, aquele jovem que tocava flauta calmamente, ele guarda a flauta. Mas ele não pega o papiro para anotar. Ele se levanta e começa a caminhar no meio daquela multidão e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E a pessoa, pela força do amor, levantava e andava. Em nome de Jesus, eu te ordeno, vê. E a pessoa enxergava. E ele foi passando no meio da multidão. E a multidão, ai, que bom, Jesus não veio, mas mandou alguém que em seu nome nos cura. E a multidão foi se acalmando e ele curando. Quando lá vem dois dos discípulos de Jesus. Eles vinham para ir ao encontro de Jesus. E quando eles viram aquela multidão, estranharam. Ué, mas o mestre não ia estar aqui hoje? Por que essa multidão? E se aproximaram. Quando se aproximam, vê aquele homem, em nome de Jesus. E eles chegam até eles com autoridade. Vamos ver a autoridade. Quem ordenou? Quem te permitiu que você curasse? Ele silenciou. Depois ele disse: eu estava tocando. Uma força me levantou. Você não pode fazer isso. Você não é um dos nossos. Ele se curvou, abaixou a cabeça, sentou-se lá na sua pedra outra vez, pegou a flauta calmamente e começou a tocar. Eu fico pensando se eu estivesse numa casa espírita, fazendo uma coisinha, ajeitando a flor, sabe? E alguém chegasse e me perguntasse: quem te permitiu fazer isso? Você não é dos nossos. Eu acho que o mínimo que eu faria é nunca mais voltar naquela casa. Na minha prepotência, porque isso é prepotência, né? Prepotência, falta de humildade. Mas ele, aquele discípulo, calmamente voltou a tocar suas músicas suaves. E os dois discípulos chegaram até Jesus vitoriosos. Mestre, encontramos alguém que curava em seu nome e nós o proibimos. Jesus, mansa, suavemente disse para eles: mas por que vocês fizeram isso? Se ele está falando em meu nome? Quem está conosco, trabalhando em nosso nome, não é contra nós. Quem fala por nós não é contra nós. Eles levaram choque, porque na precipitação de defender Jesus, eles não perceberam que eles foram autoritários. Eles não tiveram autoridade, eles foram autoritários, que é bem diferente. A autoridade vem da vivência espiritual, da experiência, da condição interna, e a pessoa fala com autoridade. O autoritário busca no exterior, no rótulo, no crachá, no título, na função, forças para dizer pode ou não pode. Por isso a grande diferença. Naquele momento, eles perceberam que eles foram autoritários e não agiram com autoridade. Até aí já foi pesado, mas o pior é que Jesus falou: volta, vai lá. Diz para ele que se ele está fazendo em nosso nome,
que ele continue o seu trabalho. E eles voltaram. Eu imagino a vergonha, né? Orelha queimando. E eles voltaram, deve ter falado assim. Porque se eles falassem claramente, ia ficar muito clara aquele momento. Mas não, eu acho também que eles, por obedecer Jesus, eu acho que eles devem ter constatado que erraram, né? Ou que se equivocaram. É muito melhor falar equivocado que errar. Eles devem ter constatado que se equivocaram e devem ter pedido àquele moço, com muito carinho, volte a tocar. O nosso mestre lhe pede que você volte a tocar. Ah, se fosse eu ia dizer, por desaforo, agora também eu não vou. Eu não ia nem pensar naqueles que estavam ali dependendo daquela ação. Mas aquele discípulo, ele agradeceu, guardou a flauta, se levantou e aquela força novamente o possuiu, a força do amor. E ele prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, vê. Em nome de Jesus, afasta-te, espírito do mal. E todos, aliviados pela presença daquele médium do amor, eles foram sendo beneficiados e foram se afastando do lugar, até que o local ficou vazio. E aí sim, ele foi até seu embornal, o pendurou ao ombro, pegou sua flauta e calma, suave e docemente, saiu do local também, tocando. Este é o convite que nos é feito, médiuns. Seguir os passos de Jesus é, em nome de Jesus, nós fazermos o que ele nos sugeriu. E de pregar, não é fazer discurso, falar que nem eu estou falando aqui sem parar. E de pregar é agir, mostrar pelo exemplo. Curai os enfermos. Não é curar os enfermos no sentido do fenômeno físico. Para isso a medicina está aí. Para isso os profissionais especializados estão aí. Mas é curar os enfermos da alma, que precisam retomar a alegria, a esperança, a fé, a confiança em si próprio e prosseguir. Limpai os leprosos, não é limpar os nossos irmãos ancenianos do corpo físico, porque hoje a medicina, já tendo descoberto o tratamento específico, nós, graças a Deus, já não os vemos tão maltratados pela doença, mas os leprosos da alma, aqueles que trazemos em nós o perispírito ainda todo marcado pelas ações do passado, nós que trazemos o perispírito ainda carregado das lepras do perispírito, as lepras que são as marcas do passado, dos equívocos maiores que cometemos. É preciso que nós, que talvez já estejamos limpando as nossas feridas no perispírito, através das ações mais equilibradas, nós vamos cicatrizando essas feridas, essas marcas. É preciso que nós saiamos de nós, como o convite de Jesus, levantar e vamos daqui curando as lepras da alma. E ele diz mais: ressuscitai os mortos. Quantos? Escondendo atrás da depressão, escondendo atrás do pânico, escondendo atrás de situações graves, quantos de nós não nos deixamos morrer para a vida? Nos escondemos, ficamos dentro de casa, não queremos falar com as pessoas, nos deixamos levar pela agonia, pela dor, pela mágoa, pela revolta. Vamos ressuscitar os mortos. Vamos estender-lhes as mãos, começando com as preces, começando com as orações, começando com a nossa vibração de amor por eles e nos movimentando para ir até eles, nos movimentando para estender-lhes as mãos, abrindo as portas da casa para recebê-los, recebendo-os, ressuscitando-os, curando-os, limpando-os, tirando deles os processos de obsessão. Minha gente,
Uma casa espírita que consegue completar 40 anos com alegria. É uma casa que já marcou o seu nome nos céus. Lembrem o que Jesus falou com aqueles 70 que ele mandou. Ele disse: vocês devem se alegrar, não porque curaram, não porque foram instrumentos do fenômeno, mas vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Uma casa espírita que durante 40 anos abriu suas portas para acudir material e espiritualmente, certamente já tem o seu nome escrito nos céus. Certamente, esta casa não sabe quantos obsessores foram aqui esclarecidos, quantos doentes, espíritos e encarnados, foram aqui curados. Quantas pessoas que estavam querendo suicidar vieram aqui e deixaram de suicidar. Quantos estavam revoltados vieram aqui e desaceleraram o coração. A gente não sabe quantos espíritos nobres adentraram este recinto e trouxeram a sua presença luminosa, contagiando com sua luz e com seu amor. A gente não sabe quantos espíritos aqui vieram para preparar para reencarnarem. E quantos estão reencarnados que foram aqui preparados nesses 40 anos e que hoje correm como crianças ou como adolescentes estudando por entre nossas famílias, por entre nossos amigos. Nós não sabemos quantos e quantos e quantos aprenderam aqui a amar. Então, uma casa espírita que comemora 40 anos como esta, não merece um mês de comemoração, merece mais 40 anos de oportunidade de trabalho renovador, no sentido de que se até aqui nesses primeiros 40 anos aprendemos a trabalhar, conhecemos um pouco da doutrina espírita, que nos próximos 40 anos nós possamos começar a pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, superando as nossas dores, encostando as nossas mágoas, encostando as nossas dificuldades, nossos melindres, para seguir os passos de Jesus. Que esta casa abençoada possa continuar sendo um ponto de luz nesta região. Que todos os trabalhadores e todos aqueles que por aqui passam possam cada dia, cada momento, dar o seu testemunho de aprendizado, de valorização da vida, de oportunidade abençoada, de ser uma mensagem de luz no caminho da luz, em nome do nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe. Fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão por esta casa existir, pela oportunidade que nos dá de trabalho e pelas bênçãos que aqui nós recebemos. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. E mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão, com rogos tão profundos
pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu divino exemplo é missão do porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de alma.